Amém, amado? Glória a Deus. Eu confesso que eu orei a semana inteira a respeito da palavra que eu estaria pregando hoje, que estaria compartilhando hoje. E eu confesso que eu pedi por várias vezes que o Senhor mudasse essa palavra. E eu confesso que até o último momento eu fiquei brigando com Deus ali no canto. Falei, Senhor, é isso mesmo que eu vou ter que falar? O Senhor tem certeza que é isso mesmo? É exatamente isso que o Senhor quer que eu fale? E aí teve duas coisas que o Senhor confirmou. Porque um dos textos que foi a minha devocional hoje de manhã, e era um dos textos que está na minha palavra, do nada o Mateus simplesmente abre a palavra do Senhor e começa a falar sobre, começa a ler 1 Pedro capítulo 2. Eu falei, tá bom, ok. E a outra palavra que o Senhor estava falando muito forte no meu coração, na hora que a minha mãe subiu aqui em cima, ela falou exatamente a frase que estava ecoando na minha cabeça. Aí eu falei, tá bom. Mas eu confesso, amado, que eu estou com muito temor e tremor dessa palavra. Eu tenho algo muito sério a respeito daquilo. Eu gostaria de trazer uma palavra de alegria, mas a palavra que o Senhor nos dá essa noite é uma palavra de arrependimento. A palavra que o Senhor nos traz hoje, 78 anos depois, essa semana inteira, a semana inteira, enquanto estávamos orando aqui na igreja, quantos vieram pelo menos um dos 3 dias aqui? Amém? Glória a Deus. E os 3 dias o Senhor sempre me falava a mesma coisa, sempre o Senhor trazia a mesma palavra, um arrependimento, arrependimento, arrependimento. E a semana inteira a palavra que ecoou no meu coração foi: vocês estão debaixo de um legado. E qual é o legado que vocês estão continuando para os próximos 70 anos? Vocês estão debaixo de uma história. E eu confesso que hoje de manhã eu acordei com um peso muito grande no meu coração, dizendo: Senhor, nós temos uma responsabilidade muito grande. Porque pessoas deram a sua vida pelo Evangelho, pessoas deram a sua vida para que o reino de Deus fosse implantado, e hoje nós estivéssemos aqui. Eu tenho certeza que se você tivesse a oportunidade de sentar, principalmente com os meus avós, com o pastor Mara, a pastora disse, eles diriam histórias, muitas e muitas histórias, ou com alguns irmãos que também já estão aí há um bom tempo de caminhada aqui na igreja, eles contariam histórias maravilhosas, histórias de luta, histórias de conquistas em prol do reino de Deus. E eu fiquei me perguntando justamente isso, porque hoje, como disse a minha mãe, hoje Deus tem nos colocado, Deus colocou as nossas vidas para esse tempo. E a pergunta que ficou ecoando na minha cabeça a manhã inteira é: o que nós estamos estabelecendo no dia de hoje para que perdure por mais 70 anos? Quais são os princípios que nós estamos estabelecendo? Quais são os fundamentos que nós estamos estabelecendo? Quais são as bases que nós estamos criando para que aquilo que nós estamos construindo hoje perdure por mais 70 anos? Que tipo de igreja nós estamos plantando hoje para que daqui a 70 anos a gente tenha frutos? Talvez a grande maioria de nós daqui a 70 anos não estará aqui. Tem uns que já estão dizendo graças a Deus aí, aleluia. Mas os meus netos estarão aqui, os meus filhos estarão aqui. Nossa, meus filhos vão estar acabados, coitados, mas vão estar aqui. E eu fico perguntando: Senhor, o que nós estamos deixando? Talvez amanhã vai ser um dia mais de festa, mas hoje é dia de chorar, hoje é dia de arrependimento, irmão. E a palavra que eu quero compartilhar com você, ela começa lá em Marcos capítulo 6, Marcos capítulo 7, a palavra do Senhor, nós vamos começar hoje lá em Marcos capítulo 7. E esta palavra é uma palavra que tem ecoado no mundo. Marcos capítulo 7 é algo que tem ecoado no mundo. É algo que nós temos vivenciado a cada dia, pressões a todo momento para que isso aconteça. É interessante que essa semana foi uma perseguição nesse assunto. Eu tenho um cara que eu sigo no Instagram, e ele simplesmente postou uma frase hoje, dizendo, como é que era a frase?
Será que estamos vendendo o Evangelho? Semana passada, compartilhando na aula, não sei se foi na aula ou foi o Mateus que falou, que não lembro, que ele falou assim, acho que foi numa das conversas, ele falou assim, a igreja evangélica tem destruído a igreja cristã. A igreja evangélica tem destruído a igreja cristã. Como assim, Tim? Porque a igreja cristã, ela é muito diferente do que nós temos visto e ouvido falar a respeito do que as igrejas têm vivenciado e quais são os principais valores que elas têm vivido. E esse texto, ele precisa ecoar nas nossas mentes para que nós possamos ajustar o que realmente importa quando falamos daquilo, de um legado que nós estamos construindo. Marcos capítulo 7, quantos acharam? Diga amém. Versículos 6 e 7. Jesus está dizendo, ele respondeu, bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Infelizmente nós temos vivido tempos na igreja brasileira, vamos falar de uma realidade, tempos de igreja brasileira, onde muitas pessoas realmente dizem em nome do Senhor, muitas pessoas dizem a respeito de Jesus, muitas pessoas falam que são igreja, muitas pessoas falam que são igreja sendo sozinho. Não, isso não existe. Igreja não dá para ser igreja sozinho. Hoje nós temos um crescente número dos desigrejados, eles já não querem mais ser chamados de desigrejados, eles querem ser chamados de destemplados. Eles estão cada dia mais inventando, tentando se reinventar, para simplesmente amaciar, ou simplesmente para desvirtuar o princípio original, ou o princípio significativo daquilo que Jesus estabeleceu. E quando eu olho para uma história de 78 anos, me vem muito forte Marcos capítulo 16, onde Jesus diz, eu instituirei minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Aleluia! Sabe, a única coisa que pode, já falei aqui, a única coisa que pode destruir a igreja de Jesus somos nós. Quando nós nos rejeitamos a fazer aquilo que Deus quer que nós façamos, quando nós começamos a negociar com os valores do mundo em prol do benefício pessoal e não em prol do benefício do reino. Amado, deixa eu te falar uma coisa, o reino de Deus não é fácil. Muitas vezes pregar a palavra de Deus, muitas vezes estabelecer igreja segundo a vontade de Deus, nós precisamos de palavras duras. Precisaremos de palavras duras, precisaremos esmurrar o nosso corpo. O grande apóstolo Paulo diz isso, eu esmurro meu corpo para que eu mesmo não venha a ser desqualificado. Mas infelizmente hoje as pessoas elas têm vendido o evangelho, as pessoas elas têm vendido uma facilidade, elas têm confundido o amor com complacência. E a pergunta que Deus tem me feito nesses dias é, Timóteo, que tipo de igreja você quer plantar, para que daqui a 70 anos nós vejamos o resultado dela? E esse texto me cai na frente, e essa palavra me vem à mente, essa palavra me aparece, e escrito, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, em vão me adora. É interessante que Jesus ele está dizendo que o coração distante, mesmo o louvor com os lábios, não deixa de ser uma adoração, porque ele está falando que em vão me adoram. Ele reconhece que aquilo que as pessoas fazem não deixa de ser uma adoração, mas ele simplesmente está dizendo que é uma adoração vã, é uma adoração inútil. Quantos gostam de coisas inúteis? Ninguém. Ninguém gosta de coisa inútil, mas tenho certeza que você tem um monte de coisa inútil na sua casa. Sabe aquela coisa que você compra, cara, a vida inteira eu precisei disso, aí você nunca usou. Aí de repente passa um tempo, você fala assim, por que eu comprei isso aqui? Eu lembro de um amigo que ele comprou um colchão de ar. Aqueles colchão que apareciam na televisão, Ar, Bad, Power Plus da Polishop, a Polishop que tem os nomes, como é que chama? Você tem? Não, mas não é você não. E ele morava numa casa muito pequena, só que ele olhava aquela propaganda na televisão e falou assim, cara, que eu comprei um colchão de ar. Aí um dia apareceu a promoção, ele foi e comprou um colchão de ar, nunca usou. Aí um dia ele falou assim, cara, eu comprei aquele colchão de ar, não sei, eu via televisão, mas nem o colchão cabe na minha casa. Porque se eu for armar na sala, eu tenho que tirar todos os móveis da sala para conseguir fazer o colchão funcionar. Ele nunca usou o colchão. Foi a coisa mais inútil que eu tenho, que eu comprei na minha vida.
Jesus está dizendo aqui que a adoração do povo com o coração distante não deixa de ser uma adoração, mas é uma adoração inútil. Só que Deus não fez coisas inúteis, Deus não fez para que nós vivamos debaixo de princípios de inutilidade. Jesus ele está acusando contra um tipo de adoração que nós não podemos ter. E isso é o grande triunfo do diabo. Porque, amado, deixa eu te falar uma coisa. A primeira coisa que Satanás tenta fazer no mundo é te impedir de você entregar a sua vida a Jesus. Mas se você está aqui, graças a Deus, você deve ter entregado a sua vida a Jesus, amém? Então isso ele já perdeu. O diabo já perdeu, amém? Nossa, que amém. O diabo perdeu, amém. Ai, glória a Deus, é isso aí, ele perdeu. Pronto. Aleluia. Agora o segundo passo, ele vai tentar te deixar um crente inútil. O segundo passo, ele vai tentar deixar a sua vida uma vida inútil diante de Deus. Ele vai tentar te barrar. Ele vai tentar destruir a sua vida com Deus. Ele vai tentar destruir a sua vida em comunhão com Deus. Ele vai tentar destruir a sua vida de adoração. Ele vai tentar destruir o seu significado de vida. Ele vai tentar que aquilo que você canta, que aquilo que você vive, que aquilo que você vivencia é vão, é inútil. É aquilo que Jesus está dizendo, seu coração está distante. Por que é inútil? Porque o coração está distante. Olha para alguém do seu lado e fala, é inútil porque o coração está distante. Mas é interessante, quando a gente analisar, como eu disse, o texto que Mateus leu aqui, de 1 Pedro capítulo 2, está na minha mensagem, que foi um dos... Eu falei assim, eu estava brigando para ver se eu ia pregar, e isso mesmo, e foi, enfim. O texto de 1 Pedro capítulo 2 diz, vocês são raça eleita, propriedade exclusiva de Deus, nação santa. O Mateus leu o capítulo inteiro, coisa maravilhosa, é incrível, nós vemos aquilo que o Senhor Jesus fez pelas nossas vidas, aquilo que nós somos. Você é povo santo, você é nação santa, você é povo escolhido, você é raça eleita, você é sacerdócio real, escolhido para as boas obras de Cristo. E essa mesma palavra Deus deu em Êxodo capítulo 19, quando Ele tirou o povo do Egito. A mesma promessa de 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, Deus ele deu para o povo que saiu do Egito. Ou seja, Deus ele tirou o povo do Egito para um simples propósito, não apenas para transformá-los em uma nação santa, propriedade exclusiva, mas Deus resgatou o povo do Egito para adorar. E eu quero fazer essa noite um paralelo com você, sobre 4 propostas que o faraó fez, para que o povo fosse impedido de adorar a Deus. Você está aqui, você está nessa terra para adorar Jesus, amém? Você está aqui para exaltar a glória de Deus, você está aqui para honrar a glória de Deus e a sua vida, assim como 1 Pedro, continuando o texto, o último versículo que Mateus leu, viva de uma certa maneira que os incrédulos olhem para você e reconheçam que existe um Deus. É mais ou menos isso, não vou lembrar exatamente, mas o contexto é esse. A sua vida de adoração é um dos maiores testemunhos sobre o poder e o poder do Evangelho. A sua vida de adoração, a sua vida de caráter, a sua vida de transformação é o maior testemunho de glória e evangelismo. Eu tenho um amigo pastor que eu falei, conversando com ele, eu falei assim para ele, eu falei, cara, qual a sua estratégia de evangelismo? Ele fala assim, vidas mudadas. Ele falou, eu não faço campanha de evangelismo. Nós transformamos a vida das pessoas pelo poder do Evangelho, e elas são os maiores poderes de testemunho para que outras vidas se acheguem até a igreja. Eu falei, uau, porque era isso que a igreja de Atos vivenciava. As pessoas, você for olhar a igreja de Atos, você vai ver que Deus ele movia no coração, as pessoas elas se moviam de uma certa maneira, que quem estava de fora falava, se impressionava. As pessoas que estavam de fora se impressionavam, elas falavam assim, eu quero fazer parte disso. E eu fico pensando, quantas pessoas passam na porta da igreja, ou vê a sua vida e falam assim, cara, eu quero fazer parte da sua igreja. Quantas pessoas têm visto a sua vida e falam assim, cara, eu quero o que você tem. Cara, tem alguma coisa diferente em você que eu quero, o que é? Aí você fala, minha beleza natural. Aí tem uns que não dá nem para falar isso, né, que já sabe que a carcaça é ruim.
O que eu me questiono é isso, o quanto nós temos permitido Deus nos mudar para que a nossa vida de adoração impacte o mundo. Qual é o legado que nós estamos deixando? Eu vou pedir para você abrir sua Bíblia em Êxodo capítulo 5. Porque nós somos resgatados. Amém? Quantos foram resgatados? E aqui nós temos o relato do resgate do povo de Deus. Nós podemos fazer uma tipologia, nós podemos simplesmente fazer uma conexão entre aquilo que aconteceu com o povo na saída do Egito, com as nossas vidas. Amém? Êxodo capítulo 5, nós vamos ler a partir do 1º versículo. Depois disso, Moisés e Arão foram falar com o faraó e disseram: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixe o meu povo ir, para o quê? O que diz a sua Bíblia? Deixe o meu povo ir para celebrar uma festa. Ou algumas versões diz, deixe o meu povo ir para me adorar. O propósito da redenção é te libertar para ter uma vida de adoração ao Senhor. O propósito da redenção é te libertar para que você tenha uma vida de comunhão com o Senhor. Adoração não é simplesmente vir aqui levantar as mãos aos céus e cantar. Adoração é uma vida de intensa intimidade e comunhão com o Senhor. Deus, Ele te resgata para que você tenha uma vida de intimidade e comunhão. Agora deixa eu te falar uma coisa, eles não poderiam adorar dentro do Egito? Não, porque só adora quem é livre. Escravo não pode adorar a Deus. Escravo não pode adorar a Deus. Por isso que Deus falou, deixa meu povo ir. Deixa o povo ir, porque é lá que eles vão adorar. É lá que eles vão adorar. E nós podemos continuar lendo aqui, versículo 2. O faraó respondeu, quem é o Senhor para que lhe obedeça e deixe Israel sair? Não conheço o Senhor, não deixarei Israel sair. Eles insistiram, os deuses hebreus veio ao nosso encontro, agora permite-nos caminhar 3 dias no deserto, para oferecer sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus. Caso contrário, Ele nos atingirá com pragas ou com a espada. Mas o rei do Egito respondeu, Moisés e Arão, por que vocês estão fazendo isso? Por que vocês estão fazendo o povo interromper suas tarefas? Voltem ao trabalho. E acrescentou, essa gente já é tão numerosa, e vocês ainda os fazem parar de trabalhar? No mesmo dia o faraó deu a seguinte ordem aos feitores e capatazes responsáveis pelo povo, não forneça mais palha ao povo para fazer tijolos, como faziam antes, eles que tratem de ajuntar palha, mas exige que continuem a fazer a mesma quantidade de tijolos, não reduza a cota, são preguiçosos, por isso estão clamando, temos que oferecer sacrifício ao nosso Deus. O povo que Deus fala assim, vou tirar o povo do Egito, para que ele se torne um povo livre para ir adorar. Aí o faraó fala assim, esse povo está pensando, está com a cabeça muito vazia, por isso. Eles querem adorar a Deus porque são vagabundos. Está tendo tempo ocioso, por isso fica pensando em Deus. Hoje é um dos grandes argumentos do mundo, quando você chega para falar de Deus para alguém, quando você chega para falar de Jesus para alguma pessoa, o que ela fala? Cara, não tenho tempo. Quantos já foram falar de Jesus para alguém, ou quantos já foram até exortar um dos irmãos, falando assim, irmão, você tem se distanciado, você tem vivido aí uma vida distante da igreja. Fala, irmão, não estou tendo tempo. Quem nunca ouviu isso? Já parou a pensar que muitas vezes Deus, Ele quer simplesmente testar a sua prioridade? Uma vez não vou dizer cristão, vou chamar de simpatizante ao cristianismo, porque eu tenho minhas dúvidas desse cara. Que ele falou, eu simplesmente tendo uma conversa sobre isso, a respeito das prioridades com o reino de Deus, prioridades em fazer as coisas de Deus. E ele simplesmente me falou assim, Tim, a vida é muito corrida, eu não tenho tido tempo para essas coisas. Eu falei assim, não cara, tempo você tem, porque as mesmas 24 horas que você tem, eu tenho. O teu dia não tem 28, e o meu tem 20. O teu tem 24, o meu tem 24. A questão é que você não prioriza o reino de Deus. Não, você não tem prioridade no reino de Deus. Se você tivesse prioridade no reino de Deus, isso não seria problema para você. O seu trabalho, as suas coisas, tudo isso que você está falando que está te comendo tempo, é simplesmente por uma coisa, você não prioriza o reino de Deus. Ele ficou olhando assustado para mim, sem saber o que responder. Por isso que eu falei que é um simpatizante do cristianismo, tá? Só deixar um parênteses fechado aqui. A primeira coisa, amado, que o diabo vai tentar fazer é não permitir que você enxergue isso, e vai te socar serviço, vai te socar compromisso, para simplesmente você não lembrar de Deus. Primeira coisa que ele vai fazer. Primeira coisa que o diabo vai fazer. Mas aí você fala, não, a minha vida pertence ao Senhor, eu estou aqui no sábado à noite.
sendo feliz porque a igreja está fazendo 78 anos, amém? Glória a Deus pela sua vida que está aqui. Então você fala, isso para mim já não é desculpa. Não colou isso com Moisés, não vai colar isso comigo também. Então vamos lá, vamos adorar o Deus, vamos sair do Egito. O Egito é uma tipologia do mundo, e Faraó é uma tipologia de Satanás. Então quando a gente vê ali a história, a gente consegue ver como se fosse um diálogo, podemos dizer que é um diálogo entre Moisés representando a Deus e Faraó representando o diabo para libertar o povo do mundo, para tirar, para resgatar, para fazer como é que chama? Um resgate. Estou tentando lembrar outra palavra aqui, mas não é. Fazer um resgate. Amém? Como que nós somos resgatados? Nós somos resgatados pelo sangue do Cordeiro. Nós não vamos voltar a falar, a gente falou na Páscoa. Jesus, ele era o Cordeiro Pascal que morreu para tirar o pecado do mundo. Foi por causa do sangue dele que o povo não foi destruído e o povo pôde sair do Egito. Foi através do sangue do Cordeiro que o povo saiu do Egito. Amém? Quantos lembram disso? Eu não vou entrar nisso porque, enfim. Então, amado, além da redenção, além de sermos redimidos e sermos salvos, o propósito de sairmos do Egito é a adoração. A adoração não é para escravos, mas a adoração é para livres. E isso é um dos motivos que, se você parar para pensar, quando Abraão vai sacrificar Isaac, vai Abraão, Isaac e vai um servo. Ok? Estão lembrados disso? Quando ele chega no pé do monte ali, ele fala para o servo, espera aí que eu e o menino vamos subir. Talvez muitas pessoas ficam pensando assim, porque Abraão já sabia o que ele ia ter que fazer, ele não queria testemunhas. Ele não queria ninguém para testemunhar que ele ia ter que matar o moleque. Mas na verdade não, porque o servo era um escravo. O escravo não pode adorar. Somente quem é livre adora o Senhor. Quantos são livres? Será? Será que você realmente é livre? Será que você realmente tem vivido uma vida de liberdade? Será que você realmente já saiu totalmente do Egito? Essa é a pergunta que eu quero deixar para você essa noite. Nós somos, Efésios capítulo 1 diz que nós somos predestinados para o louvor da sua glória. A adoração não é apenas um culto, mas um lugar de intimidade. Então depois que Faraó se endureceu, não deixou o povo sair, Moisés falou, então agora vai começar a vir as pragas. Todo mundo conhece a história, beleza? E nós vamos ver então, rapidamente, 4 desculpas ou 4 propostas que o Faraó faz para impedir o povo de adorar. Você que está com a sua Bíblia em Êxodo capítulo 5, abre aí em Êxodo capítulo 8. Versículos 25, 26 e 27. Teve a primeira praga que foi sangue, teve a segunda praga que foi as rãs, teve a terceira praga que foi os piolhos, teve a quarta praga que foi as moscas. Aí o Faraó não aguentava mais e falou, versículo 25, Êxodo 8, 25. Então Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse, vão oferecer sacrifício ao seu Deus, mas não saiam do país. Vão oferecer sacrifício ao seu Deus, mas não saiam do país. Respondeu Moisés, isso não seria sensato. Os sacrifícios que oferecemos ao Senhor nosso Deus são sacrilégio para os egípcios. Se oferecermos sacrifício que lhes pareça sacrilégio, isso não os levará a nos apedrejar? Faremos 3 dias de viagem no deserto e ofereceremos sacrifício ao Senhor o nosso Deus, como Ele nos ordena. Faraó falou assim, tudo bem, não tem como impedir você entregar a sua vida a Deus, não tem como impedir você ser o filho de Deus. Então fala o seguinte, adora a Deus, mas adora aqui no mundo. Fica aqui, continua no Egito. Continua no Egito. A primeira proposta de Faraó é, por que sair do Egito? Adora aqui mesmo. Lembrando que o Egito é uma figura do mundo, amado. O mundo está dizendo, cultua a Deus, mas não precisa sair do mundo não, simplesmente, você pode adorar a Deus, mas não precisa sair daqui. Ou seja, você não precisa ter uma mudança de vida. Adora a Deus, não precisa mudar de vida. É interessante a gente observar, porque há muitos anos atrás, você dizer que era cristão era motivo de chacota. Ir para a escola bíblica dominical, olha lá o crentão, vai pastorzinho, crentão, disse, cara, quem aqui nunca foi zoado por ser crente? Deixa eu ver, quem aqui tem mais de 15 anos de convertido? Vou ter que falar com esses, tá? Mais de 15 anos de convertido. Quem aqui sofreu esse tipo de bullying, bullying? Quem sofreu? Quem aqui ouviu falar, o crentão, não sei o quê, acho que a maioria aqui. Quem tem menos de 5 anos de convertido? Deixa eu ver, quem tem menos de 5?
Nossa, gente, somos uma igreja velha, credo. Jesus, misericórdia. Mas hoje em dia, deixa eu voltar, senão eu vou abrir um outro parênteses aqui, não quero abrir parênteses não. Mas hoje em dia, pouco se zoa o cristão, porque ser crente está na moda. Ser gospel está na moda. Eu vi uma mensagem do pastor Luciano Subirá, que ele falou que chegou um cara na igreja dele e falou assim: escuta, que negócio é esse aí de ser crente, cara? Tá todo mundo sendo, eu quero ser também. Tá na moda. 2014, 2010, 2014, não sei, a mídia brasileira xingou pra caramba tudo quanto é jogador, porque na Copa virou ponto de evangelismo, 100% Jesus, e todo mundo, hoje os artistas globais, os cantores, todo mundo aí fazendo a mídia, simplesmente impulsionando, dizendo que ser cristão é legal. Não sou nada contra disso, irmão, preste bem atenção, não sou nada contra disso, não sou nada contra isso. O que eu sou contra é você simplesmente pregar um evangelho que você pode ser cristão sem mudar de vida. Cristianismo sem mudança de vida não é cristianismo, é religião. É religião. Infelizmente, parte da mensagem que as igrejas do dia de hoje têm pregado, têm negligenciado, as igrejas deixaram de pregar isso, dizer, você é um povo separado, se você é separado você não pode ser igual ao mundo. Para você deixar de ser igual ao mundo, você tem que se arrepender. Abandonar pecado, sabe o que é abandonar pecado? Ah, mas é difícil, e quem disse que seria fácil? Morrer, tem que morrer? Tem que morrer, irmão, tem que morrer. Morrer para você, morrer para o seu ego, morrer para a sua vontade, morrer para a sua carne. Se não morrer, não é cristianismo. E o amor, Tim? Então, o amor é isso. É a causa de nós não sermos consumidos. Que se fôssemos pegar o que nós merecemos, há uns dias atrás, o Toninho estava até comigo, uma pessoa falou assim: Tim, mas e as bênçãos que eu mereço? Eu falei: merece? O que você merece, meu filho? Você merece a desgraça eterna, você merece o inferno. O que você merece é isso. Mas as pessoas no dia de hoje, elas têm pregado justamente isso. Você merece, você é especial. Você, não é isso, né? Você é um espelho. Sei lá o que você é. Amado, você precisa dizer igual o apóstolo Paulo: já estou crucificado. Já estou crucificado. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. As pequenas e passageiras aflições não se comparam com a glória que há de vir. É difícil você ouvir esse tipo de pregação hoje em dia. É difícil você ouvir alguém dizendo: arrependa-se dos seus pecados, abandone os maus caminhos, mude de vida. Eu falei na escola bíblica, chega ao absurdo de algumas igrejas, a gente, infelizmente, amado, a gente conversa com muita gente, chega as informações para a gente, dizendo o seguinte: de púlpito isso, irmãos, misericórdia, não estou falando mal, gente, por favor, mas só uma exemplificação, por favor, não me entenda mal, porque meu coração dói de ouvir isso. Mas a pessoa simplesmente de cima de púlpito falou o seguinte: você que peca, não precisa parar de pecar, peca menos. Se você fuma, não precisa parar de fumar não, fuma menos. Se você trai sua esposa, não precisa parar não, trai menos. Eita, Jeová. Por quê? Não, se a gente for muito duro, as pessoas vão ser espantadas da igreja. Jesus, ele falou: se vocês acham minhas palavras muito duras, a porta da rua é a serventia da casa. Senhor, não pode escrever isso. Então fala assim: se vocês estão achando muito duras minhas palavras e quiserem ir, pode ir. Amado, preste atenção, cristianismo sem morte não é cristianismo. Só que a proposta de Faraó é justamente essa: não precisa mudar não, Tem uma aplicação muito forte para nós, porque Gálatas capítulo 1, olha só o que Paulo escreve em Gálatas capítulo 1: que a graça e a paz estejam com vocês da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, a qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Para quê? Para nos livrar deste mundo perverso. Se você não está livre do mundo perverso, o que Jesus veio fazer nessa terra? Passear? Criar uma religião? Criar um povo gospel? Primeira proposta de Faraó: não precisa abandonar pecado não. Quer adorar a Deus? Adora, mas fica aqui com a gente, fica no mundo, não precisa sair do mundo não. Irmã, a primeira proposta de Faraó é essa: não precisa mudar de vida não. Adora a Deus aí mesmo, fica aí mesmo e está tudo certo.
Amado, preste atenção, nós não pertencemos ao sistema do mundo, nós não somos dessa terra, nós somos tudo um bando de ET, nós não somos desse mundo, nós somos de uma pátria celestial, nós somos comprados por um sangue precioso. Toda vez que nós aceitamos essa proposta do faraó, nós acreditamos que podemos ficar no mundo e mesmo assim adorar a Deus. Infelizmente tem crente que depois que aceitou Jesus, a única coisa que mudou na vida dele é que agora ele vem na igreja. A única coisa que mudou, agora ele vem na igreja. Também um outro caso, um outro testemunho vivo. Irmão, cola com a gente lá na igreja. Ah é? Por quê? Cara, Jesus quer mudar a sua vida. Pô, legal, o que mudou na sua? Ah, cara, não mudou nada não, mas ele é legal, vá lá com a gente. Quando me contaram isso, eu fiquei fazendo a mesma pergunta para mim. Se alguém chegar para mim e perguntar, Tim, o que Deus mudou na sua vida? Eu faço essa pergunta para você, amado. O que Deus mudou na sua vida? Quem você era antes de Cristo e quem você é hoje? Uma vez eu lembro, eu convidei um amigo meu para passar o Natal na minha casa. Coitado, ele ia passar sozinho, fiquei com dó. Tive um sentimento cristão, assim, de convidar ele para o Natal sozinho, sem família. Eu lembro que sentou eu e a Ruth para conversar com ele. A primeira pergunta que ele fez para a gente foi: o que Deus mudou tanto na vida de vocês? Lembra disso? O que tanto Deus mudou na vida de vocês? Ô Natal ruim aquele. Você convida o cara, né, na boa intenção, o cara vem dando um tapa desse na sua cara. Mas e aí, eu te faço essa pergunta, amado, aproveita que hoje não é Natal. O que Deus mudou na sua vida? Infelizmente, amado, tem gente que nunca saiu do Egito e tem alguns que voltaram para o Egito. Existe uma estatística hoje em dia que diz que para cada crente firme existe um desviado. Hoje nós somos cerca de 20% de evangélicos no Brasil. Dá cerca de 40 milhões de pessoas. Você tem ideia que existe 20 milhões de desviados? Você tem ideia que existe 20 milhões de desviados no Brasil? Diga misericórdia. Então, amado, a primeira proposta de Faraó: adora a Deus, mas aqui não precisa mudar de vida não. Isso nos faz pensar que tipo de legado nós estamos oferecendo, nós estamos construindo nessa igreja. Vem para a igreja, fica aí, não precisa não precisa de arrependimento, não precisa de confronto, não precisa de nada, só cola com a gente aí que é bacana. Segunda proposta, Êxodo capítulo 8, versículo 28. Segunda proposta de Faraó, Êxodo 8, 28. Disse o Faraó: eu os deixarei ir e oferecer sacrifício ao Senhor, o seu Deus, no deserto, mas não se afaste muito, e orem por mim também. Cara de pau, né? É muito cara de pau esse Faraó, né? Ó, eu vou deixar vocês irem, não vai muito longe, ore por mim. Você pode até ir, mas não rompe completo comigo, fica por perto, não se desliga. É uma forma de você dizer: pode ir, mas não quero perder contato com você. É aquela pessoa que você nunca sabe se está firme, se não está firme na igreja, se está desviado, se não está desviado. Sabe aquele irmão que você pergunta: oh, sabe fulano de tal? Faz tempo que eu não vejo ele, né? Ele está firme na fé, não está, desviou, não desviou. Não, ele está firme, mas está firme, mas não está, mas não está. É o famoso domingueiro. Sabe o que é o domingueiro? É aquele que durante a semana é um capeta, mas de domingo está aqui na igreja, aleluia, glória a Deus. Levanta a mão, canta. A benção. É uma benção. Esse irmão é uma benção. Mas é uma vida inconstante. É o cara que não se desliga. Sabe, é o povo que saiu do Egito, mas não quis entrar na terra. Se parar para pensar que quando o povo saiu do Egito, vamos avançar um pouquinho a história. O povo saiu do Egito, chegou diante da terra prometida, e eles enviaram os espias. E os espias falaram assim: ó, a terra é boa. Aquilo que Deus prometeu é muito bom, mas tem desafios. O que eles fizeram? Pensando bem. E aí o que aconteceu? Eu gosto de dizer que se tornaram os crentes inúteis. Por quê? Eles não prestavam nem para voltar para o Egito, porque se voltasse para o Egito ia morrer. E não queriam nem entrar na terra prometida, porque tinham medo. Então eles ficaram fazendo o quê? Vagando. Ficou rodando. 40 anos. Uma hora estava perto do Egito. É aquele crente que dá uma desviada da igreja. De repente, quando ele está quase para cair do mundo, preciso voltar para a igreja.
Aí ele volta para a igreja. Mas também não se firma. É o que está ali perto da terra prometida. Mas não toma posse daquilo totalmente. E fica naquela. Não, eu preciso de Deus. Irmão, eu cansei de ver gente me procurar no final de culto, depois de um culto abençoado, e falar assim: não, tio, estou voltando. Amém, irmão. Glória a Deus. Ore pela sua vida. Deus te abençoe. Domingo seguinte. Sabe o meme do John Travolta? Continua voltando. É o mal do gerúndio. Voltando. Nunca é um ato concreto, é sempre um contínuo. Não sei quanto tempo vai levar para voltar, talvez 50 anos. Ou voltinha longa, né? O povo levou 40. É aquela pessoa que não se posiciona, ela acaba não prestando nem mais para o mundo, também não acaba nem prestando mais, porque ela não quer aceitar os desafios de viver uma vida com Cristo. Eu, na minha particularidade, eu acho que aquilo que Apocalipse disse, esse é o povo morno, que vai ser vomitado. Tem uma das minhas particularidades em relação a isso. Porque, amado, para o mundo ele já não presta, mas também para viver plenamente com Deus ele não quer saber, porque ele não quer pagar um preço. Não que ele tem que pagar um preço, mas o preço que ele tem que pagar de uma mudança de vida. Ele vai ter que enfrentar alguns desafios dele. Só que aí Faraó ele faz justamente essa proposta, fala assim, vai, mas não vai muito longe não, fica aí, fica perto. Simplesmente, é a proposta de Faraó, tipo, pode ir, vai, mas não fica muito longe não, fica aqui pertinho. Lembra que Moisés falou que eles tinham que viajar quantos dias para fora? 3 dias, ou seja, não é pertinho. Uma viagem de 3 dias a pé não é pertinho. É longe, é totalmente distante do Egito. Sabe, Atos capítulo 7, Estevão, quando ele está falando o seu discurso antes de morrer, ele fala, né, nossos pais não quiseram obedecer Moisés, mas o rejeitaram, e no seu coração voltaram para o Egito. Eles não voltaram literalmente para o Egito, mas no coração deles. Quantas vezes a gente vê o povo falando assim, no Egito sim era coisa boa. No Egito sim, aquelas cebolas maravilhosas do Egito. Cidinho que quer amar, né? Cidinho que gosta de uma cebola. As cebolas do Egito. Tem um testemunho de um cara, de uma cidade satélite lá de Brasília. O pastor estava contando que um irmão da igreja subiu aqui, pegou o microfone e começou a contar o testemunho de vida dele, de como que era a vida promíscua dele antes de Jesus, e contou os casos, as coisas ruins que ele fez. Aí no meio do testemunho ele vira e para, tempinho bom aquele. Aí perguntaram, pastor, o que você fez? Ele falou, eu mandei o menino do som cortar o microfone dele, mas já tinha ido, o estrago já estava feito. Amado, preste atenção, tem muita gente, é engraçado falar isso, porque tem gente que não externa isso com a boca, mas externa no seu pensamento. Eu acho que o tempo que eu vivia no mundo era mais feliz. Eu acho que o tempo que eu vivia no mundo eu recebia mais amor. Eu acho que o tempo que eu vivia no mundo eu era mais próspero. Eu acho que o tempo que eu vivia no mundo era mais fácil. Quantas vezes a gente pensa isso? Quantas vezes passa esse tipo de pensamento na cabeça? É a proposta de Faraó. Essa é a proposta de Faraó. Amado, será que em algum momento, depois de você ter sido salvo, depois de você ter sido abandonado, ter abandonado o mundo, será que você tem tido vontade de voltar para o mundo? Será que você tem tido vontade de voltar para o mundo? Tem sentido saudades do mundo, ou saudade das baladas, saudade da gift? Nossa, essa é velha, hein? Essa é velha. Essa é para a galera da antiga, ó. Essa é, ó. Meu Deus, essa foi longe, hein? Deve fazer uns 20 anos, né? Então vamos pegar um pouco mais novo, né? Saudade da amnésia, né? Acho que aí é mais novo, né? Um pouco mais novo.
Enfim. Amado, você tem que ter uma diferença de vida, você tem que viver uma vida diferente, você não pode viver de uma maneira parecida com o mundo. Todo o resíduo do Egito tem que sair da sua vida. Foi para isso que Jesus morreu naquela cruz, para nos transformar por completo. O diabo não quer que você se desligue totalmente do mundo, sabe por quê? É mais fácil você voltar para lá. Quando você continua com sujeira do mundo sobre você, é mais fácil ele puxar você de volta. É mais fácil ele puxar de volta. Então, amado, ficar por perto anula a nossa adoração. Ficar por perto anula a nossa adoração. Quantos querem uma adoração inútil? Ninguém, né? Glória a Deus. Terceira coisa, Êxodo capítulo 10. E aí Moisés, ele bateu o pé e falou, não, vai ter que sair todo mundo. Vai ter que todo mundo embora daqui, vai ter que ser longe, é 3 dias de viagem. Aí Moisés vira e fala, ok, dá-lhe praga. Vem a morte dos rebanhos, vem as feridas, vem a chuva de granizo. Vem os gafanhotos. Depois dos gafanhotos, aí o faraó faz o quê? Manda chamar Moisés. Estou cansado. Ô irmão, depois de 8 pragas, manda chamar ele. Versículo 8. Percebe o seguinte, percebe que a cada proposta de faraó vai ficando cada vez mais sutil as propostas dele. A primeira é descarada, não sai. A primeira é descarada. A segunda já é daquela negociada. Vai dando uma maciada. À medida que passa, os acordos vão ficando mais moles, os acordos vão ficando mais atrativos. Mas todos eles desviam do propósito original, que era o povo sair por completo do Egito. Êxodo 10, versículo 8. Então Moisés e Arão foram trazidos de volta à presença do faraó, que lhes disse, vão e preste culto ao Senhor, o seu Deus. Mas diga-me, quem irá? Curioso, né? Moisés respondeu, temos que levar todos, os jovens, os velhos, os nossos filhos, as nossas filhas, as nossas ovelhas, os nossos bois, porque vamos celebrar uma festa ao Senhor. Disse-lhe o faraó, vocês vão mesmo precisar do Senhor quando eu deixá-los ir com as mulheres e as crianças. É claro que vocês estão com má intenções. De forma alguma, só os homens poderiam prestar culto ao Senhor, como vocês têm pedido. E Moisés e Arão foram expulsos da presença do faraó. E Moisés e Arão falou, não, só os homens não. Terceira proposta de faraó, os homens podem ir, as mulheres e as crianças ficam. Terceira proposta. Ou seja, já que eu não posso anular a sua vida, já que eu não posso te segurar no mundo, já que eu não consigo ter você por perto, a segunda coisa que eu vou fazer é bagunçar a sua família. A terceira coisa que eu vou fazer, eu vou bagunçar a sua família. Você até pode ter uma vida com Deus, mas a sua família vai ser destruída. E é o que a gente tem visto. Amado, nós temos que entender que o chamado de Deus é para que a família cultue ao Senhor. Nós temos que entender que aquilo que Deus quer fazer é um chamado para toda a família. Apesar da salvação individual, o plano de Deus é uma família. E nós, como famílias físicas, marido, mulher e filhos, irmãos e tudo mais, nós somos uma representação daquilo que Deus quer para nós. O propósito de Deus é família. Olha para alguém do seu lado e diga família. Mas o diabo, ele fala o seguinte, bom, já que eu não posso segurar a sua vida como indivíduo, eu vou reter a sua família. Amado, nós precisamos levantar Josué nos dias de hoje, que diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós precisamos levantar uma geração, nós precisamos de uma igreja, onde a nossa família possa levantar a mão e dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Mas a proposta de faraó, a proposta do diabo é o seguinte, vai só você, deixa sua família quieta nesse trem aí. Deixa quieto aí. Amado, Deus não quer que somente você adore, mas Ele quer toda a sua família. Por quê? Porque Deus, Ele lida com família. Observe, quando Deus chega para Abraão, a promessa de Abraão, para Abraão é, você e a sua descendência. Quando Deus chega para Noé, fala, vou salvar você, vai ser você e a sua família. Pedro, quando está dando um relato sobre o que aconteceu na casa de Cornélio, ele diz, tu e a tua casa serão salvos. Paulo, quando ele está lá no carcereiro, acha que vai dar ruim para ele, vai morrer, Paulo, peraí, e Deus dá uma palavra por intermédio de Paulo e fala, ei carcereiro, você e a sua casa. Deus, Ele quer as nossas famílias, existe uma palavra do céu sobre as nossas famílias, existe uma palavra do céu para famílias. Deus, Ele quer todos.
Nenhum troll ficará para trás. Quem assistiu os trolls? Quem tem filho pequeno? Vós? Nenhuma vó? Só alguns eu acho que assistiram trolls aí. Enfim, vamos mudar a referência, né? Nenhum Smurf vai ficar para trás. Acho que aí todo mundo pegou, né? Pronto, acho que ficou mais fácil. Amado, não apenas a salvação, mas a restauração da família. Deus, Ele quer a restauração da nossa família por completo. E observe que é uma das coisas que o diabo mais começa a tocar. Essa semana, conversando com a minha mãe, ela deu um testemunho de uma mulher que ela teve uma experiência profunda com Deus. Ela teve uma experiência profunda com Deus, ao ponto enfim, não vou contar detalhes. Mas ela teve uma experiência tão profunda, que ela teve uma conversão tão genuína, e teve uma intimidade tão forte com Deus, que tudo ela começou ao seu redor virar aquele crente chato. E o marido dela chegou ao ponto de dizer para ela, falou assim, eu não quero ter filho com você, porque eu tenho medo do meu filho ser criado com esse tipo de mentalidade. Eu falei, não quero que meu filho seja louco igual você não. Ou seja, aquilo que deveria ser motivo de testemunho, está vendo motivo do quê? De escárnio. E essa é uma das coisas que o diabo mais quer fazer, ele quer bagunçar as famílias. Ele quer simplesmente fazer com que o marido não se converta, ou ele quer que a esposa não se converta, ele quer que os filhos não se convertam, ele quer que haja um conflito, ele quer que haja separação, ele quer que aquilo que deveria ser o momento de todos nos unirmos para a glória de Deus, seja um momento de discórdia. É um dos trunfos. Falou, você pode ir, eu vou deixar você ir adorar lá no deserto, mas a tua mulher, as mulheres e as crianças ficam. Amado, Deus, Ele quer uma restauração pela família. Todas as promessas, todos os prenúncios sobre a vinda do Espírito Santo dizia isso. Malaquias capítulo 4, versículo 6, é uma profecia que todo mundo usa sobre a nova aliança, mas Ele converterá o coração dos pais aos filhos e aos filhos aos pais. Isso é o que? Fala do que é isso? Família. Joel 2,28, todo mundo gosta de proclamar o derramar do Espírito Santo. Ai Joel, porque nos últimos dias derramarei do meu Espírito. Mas o que continua dizendo? Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. É uma restauração da família. É um mover familiar. É um mover que gera um legado. Faraó não quer que a sua casa se converta. Faraó não quer que a sua família seja estruturada para que o legado do Evangelho morra em você. O maior tesouro para um pai e uma mãe é ver os seus filhos no caminho do Senhor. O dia que eu ver os meus filhos no caminho do Senhor, eu posso simplesmente dizer igual o apóstolo Paulo, completei a carreira, guardei a fé. Porque eu deixei um legado. Mas o diabo não quer isso. É famílias que são desestruturadas. E o pior, quem quer realmente ter uma vida com Deus, acaba negociando com o Egito. Porque observe, voltando à história do povo, quando o povo chegou diante da terra, e eles viram que eles tinham gigantes, lá, Êxodo, não vou lembrar de cabeça, quando eles chegam diante da terra, uma das coisas que eles falam, eles tentam preservar as mulheres e as crianças. Um dos motivos deles não quererem entrar na terra, é porque eles queriam preservar as mulheres e as crianças. Um dos motivos é, não. Eles vão matar as nossas mulheres, vão matar as nossas crianças. E, infelizmente, amado, esse é sempre o argumento das pessoas que não têm uma vida séria com Deus em relação à sua família. Amado, por que você não vem no culto? Não, porque eu tenho tempo de ir da família. Amado, por que você não vai? Por que você não dedica a sua vida, né? Se participar, se conectar no pequeno grupo? Não, eu tenho que ter um dia da família. Amado, você tem 7 dias na semana? 7. Eu não tenho tempo. Não, você não tem prioridade. Você não tem prioridade. Diferente. Tempo com Deus nunca foi motivo de discórdia na minha casa. Eu fiz 2 acordos antes de casar com a Lidiane. Fiz 2 acordos. Primeiro, ela nunca me chamaria de irmão Timóteo. Pegar a mão, né, irmã? Fala sério. Chega em casa, ela toda bonitona, cheirosa, fala, irmão Timóteo, é hoje. Ah, irmão, dá não. Ó, dá não. Primeira coisa que eu fiz com ela, você nunca vai me chamar de irmão. Eu estou falando sério isso, irmão. Eu fiz um acordo com ela mesmo.
você nunca vai me chamar de irmão Timóteo. Segundo, nunca peça para escolher entre você e Deus, porque você vai perder. Nunca me peça para escolher entre fazer o reino de Deus e você, porque você vai perder. Eu vou te arrastar. Mas tem muita gente que fica aí negociando, simplesmente muitas pessoas elas acabam abrindo mão com medo de expor a minha família, o tempo com a minha família. Mas e a minha família? Irmão, a sua família precisa de Jesus tanto quanto você. Porque o povo teve medo de confrontar o inimigo, tentando preservar a sua família, eles rodaram 40 anos no deserto. É isso que você quer? Eu não quero. Alguém está afim de rodar 40 anos aí? Ninguém. Terceira proposta de Faraó: vai, mas deixa aí mulheres e crianças. Pode você ter uma vida plena, mas eu vou mexer na sua família. Eu vou reter a sua família. Eu vou destruir a sua família. Eu vou deixar a sua família no Egito. Amado, muitas pessoas precisam de restauração na sua família. Tem muitas pessoas na igreja que precisam de uma restauração. Primeiro, sair do Egito. Segundo, precisa se desligar do Egito. Está na hora, irmão. Já está na hora. Chega de viver aí com um pé lá, um pé cá. Terceiro, muitas pessoas precisam de uma restauração na sua família. E a quarta proposta, que eu creio que é a última cartada na manga de Satanás, e é uma das coisas mais complicadas que eu vou dizer essa noite. É a mais sutil, e se é a última cartada, talvez seja a mais importante. Ninguém joga o zap na primeira rodada. Alguém joga? Bom, enfim, não vou entrar nesse mérito. Mas todo mundo vai deixar normalmente sua melhor cartada para o final. Êxodo capítulo 10, versículo 24. Então o faraó mandou chamar Moisés e disse: vão e prestem culto ao Senhor, deixe somente as ovelhas e os bois, as mulheres e as crianças podem ir. Ele liberou as mulheres e as crianças, mas ele falou: o que vai ficar no Egito? As ovelhas e os bois. E nesse momento parece que Moisés ele manifesta uma indignação até maior do que as outras propostas. Que ele fala, né? Moisés contestou: tu mesmo nos darás os animais para o nosso sacrifício e holocausto que ofereceremos ao Senhor. Além disso, os nossos rebanhos também irão conosco. Nenhum casco de animal será deixado. Temos que escolher alguns deles para prestar culto ao Senhor, ao nosso Deus. E enquanto não chegarmos no local, não saberemos quais animais sacrificaremos. Faraó simplesmente está dizendo: deixa aí os seus bens. E Moisés fala: não, os nossos bens vão e vocês ainda vão dar mais para a gente levar. O faraó falou: pode ir, vai mulher, vai criança, mas deixa aí os seus bens, deixa os seus rebanhos. Moisés levantou e falou: não, vai todo mundo, não vai ficar um casco de animal para trás. E digo mais, você vai me dar mais animal para eu levar. Porque o que eu vou fazer lá não é para mim, é para o Senhor. Você tem ideia que eles saíram pobres do Egito? Perdão, você tem ideia que eles eram escravos no Egito, mas eles construíram um tabernáculo cheio de ouro? Que jeito? Eles eram escravos no Egito, gente, vamos lembrar da história. Eles eram escravos no Egito, mas de repente, depois que eles foram libertos, eles foram libertos do Egito, Deus manda eles construir um tabernáculo que era cheio de ouro. Quem deu esse ouro para eles? Os egípcios. Isso me faz lembrar de uma palavra, eu não vou lembrar de cabeça, que o ímpio abençoaria as nossas mãos, para que fizéssemos o reino de Deus. A última cartada de Faraó é: deixa os teus bens para trás. Não deixa os teus bens fazerem parte da adoração ao Senhor. Não deixa aquilo que você tem fazer parte da adoração ao Senhor. Adore você, adore com a sua boca, adore com o seu corpo, adore com a sua vida, mas aquilo que você tem, guarde para você. Parte, amado, da visão que a adoração também faz parte, os nossos bens, como forma de adoração ao Senhor. Existe uma referência, existe uma grande resistência quando se fala disso nas igrejas. E eu entendo por quê. Porque foi muito desvirtuado.
Hoje todas as igrejas televisivas, elas abusam disso. Quando se fala de dinheiro, a gente tem que pedir desculpa. Quantas vezes a gente tem que subir aqui em cima e pedir desculpa, irmão? Desculpa, porque é quase isso, né? Irmão, desculpa, porque agora a gente vai falar sobre uma coisa importante. Se é importante, porque tem que pedir desculpa. Toda adoração, muita gente gosta da história de Maria, que se prostrou aos pés de Jesus e lavou os pés de Jesus. Aquilo custou algo a ela. Todo mundo gosta de Maria de Betânia, que chegou e se derramou aos pés de Jesus. O que ela derramou nos pés de Jesus? Perfume. E aquilo, a Bíblia diz que era muito caro. Você lembra quanto que era o custo? Quanto? 1 ano de trabalho. 1 ano de trabalho. Todo mundo lembra só da parte da adoração extravagante, mas ninguém lá lembra o que custou a ela. Os teus bens fazem parte da sua adoração a Deus. Deus está interessado com o seu valor? Não, mas está interessado com o seu coração. O dinheiro é um dos maiores moldadores de caráter. E é uma das coisas que mais nos retém a vivenciar a plenitude do reino de Deus. Para você ter uma ideia, amado, a Bíblia tem mais de 500 versículos sobre oração e fé. Mais de 500 versículos sobre oração e fé. Quantos concordam que oração e fé é algo importante? Aleluia. Agora, sobre bens, sobre dinheiro e sobre posses, são mais de 2.300 versículos. Oração e fé, 500. Dinheiro, bens e posses, 2.350 versículos. Por quê? Porque aonde está o nosso coração? Onde está o nosso tesouro, está o nosso coração. Jesus, em quase metade das suas parábolas, tocou no assunto sobre bens e dinheiro. Deus não espera que você honre e simplesmente ajude um projeto. Deus, Ele quer que aquilo, os teus bens, aquilo que você recebe com o seu trabalho, aquilo que Ele abençoa, você trabalha porque Ele te abençoou, aquilo você devolva, ou aquilo você invista, você entregue a Ele como gratidão e como honra. Provérbios capítulo 3 diz: honre ao Senhor com os teus bens. Honrar é adorar, honrar é reconhecer, honrar é entregar, honrar é se derramar. E Faraó fez a seguinte proposta: vai todo mundo, mas deixa o que você tem aqui. Pode ir todo mundo, mas deixa o que você tem aqui. Proposta de Faraó. Eu frequento a igreja, mas não põe um centavo naquele lugar. Mas não é para a gente que você está dando. Se você acha que você está dando, irmão, não vou nem entrar nesse mérito, porque não sou eu que estou dizendo, a palavra de Deus diz: honre ao Senhor com o que você tem. Os teus bens também fazem parte da adoração. Não é apenas com a sua vida de santidade, não é apenas com as suas palavras, mas com o que você tem, com os seus bens. Sabe, quando nós falamos de adoração, nós pensamos em sacrifício de louvor, pensamos em cantar, pensamos em uma série de coisas, mas a Bíblia fala de alguma coisa a mais. Além dos lábios, o nosso coração precisa acompanhar. Quando Jesus veio à terra, Ele não apenas recebeu adoração com palavras. Quando Jesus nasceu, os anjos cantavam no céu, os pastores viram, foi maravilhoso. Eu queria estar, imagine, deve ter sido uma cena maravilhosa. Os pastores no campo, vendo os anjos, vendo aquela festa. Mas não foi só assim que Jesus foi honrado. O nascimento de Jesus teve o que lá? 3 reis magos chegaram e ofereceram ouro, incenso e mirra. Jesus foi honrado com posses e bens. Aquilo que você tem faz parte da sua adoração. E essa foi a última cartada de Faraó. Pode ir, a sua vida toda pode ir. Mas aquilo que você tem, deixa aqui no Egito. Essa era a última cartada. Se o diabo não consegue te manter preso no mundo, se ele não consegue se ele não consegue segurar a tua consagração, se ele não consegue segurar a tua família, ele vai te prender com os teus bens. Observe o seguinte, abra sua Bíblia em Marcos capítulo 12. E aí você fala: Tim, mas como assim? Marcos capítulo 12, Jesus ele chega no templo, e ele senta de frente com o saco de ofertas, vamos dizer assim, a caixa de ofertas. Marcos capítulo 12, versículo 41. Quantos acharam? Diga amém.
Jesus, quem que nós estamos falando aqui? Jesus sentou-se em frente do local onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando dinheiro nas caixas de ofertas. Tem uma outra versão que diz: sentado diante da caixa de ofertas, Jesus observava como o povo lançava o dinheiro. Jesus não queria saber o quanto, Jesus queria saber o como. Tanto é que teve gente rica que deu dinheiro e Jesus nem se importou, mas a viuvinha que foi lá e colocou, ele falou: essa sim, a viuvinha. Sabia que eu ia cantar, né? A Gabi já estava até dando risada aqui, com a sua ofertinha, não, com a moedinha. Eu estou errando todas as músicas hoje, né? A viuvinha, agora fiquei com esse negócio, né? Pôs na caixinha, a moedinha, o seu melhor. Chega, vai. Ninguém tá cantando, ninguém sabe cantar, tá vendo? Que bom. Observe o seguinte, teve gente rica que foi e colocou um moderado dinheiro, Jesus não estava nem aí. Ele se impressionou com uma mulher, porque Jesus não estava sentado ali para saber o quanto, ele estava ali para ver como. Jesus não estava interessado no quanto, ele estava interessado no como. É aí que está a chave da gratidão e da adoração. Se a gente pegar lá em Atos capítulo 5, existe bem no início da igreja, um dos textos mais sanguinários do Novo Testamento, onde Ananias e Safira são impelidos por Deus, são impelidos pelo Espírito Santo, para vender as suas propriedades e ofertar aquele dinheiro para todo mundo lembra de Ananias e Safira? Eles venderam o que eles tinham, porque eles foram impelidos pelo Espírito para fazer isso. Só que o versículo 3 e 4 de Atos capítulo 5 diz que de repente, o que aconteceu de repente? Abre lá, vamos abrir lá. Atos capítulo 5. Amém? Todos acharam? Um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também a sua mulher. E o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Versículo 3. Então Pedro perguntou: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia? E depois de vendido, o dinheiro não estava no seu poder? O que levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Observe o contexto. Ninguém sabia do valor. Se ele desse 10, 50, se ele desse um quarto da propriedade, se ele não desse nada, não era problema das pessoas. Mas o próprio apóstolo Pedro disse: você mentiu ao Espírito Santo, você tentou enganar o Espírito Santo. Quem pediu para que ele vendesse a propriedade e entregasse tudo? Se você for entender no contexto, você vai ver que Pedro está dizendo: escuta, Deus não tinha mandado você entregar tudo? Era teu, você podia entregar. Quando você vendeu, você não precisava nem entregar, ficava com o dinheiro para você, ninguém te pediu nada disso. Falou: agora, por que você deixou quem? Satanás enganar o seu coração. Por que você tentou mentir para Deus? O Espírito Santo tinha colocado algo no coração de Ananias e Safira, mas Ananias e Safira deixou ser enganado. Quem pediu isso? Foi o Senhor, mas o diabo ficou naquela luta: não vou deixar. O diabo roubou. Tem uma versão que diz que o diabo roubou o coração. Amado, preste atenção, Deus não está preocupado com o recurso em si, mas Ele está preocupado na sua disposição, no seu coração, de dar o culto ao Senhor. Todo recurso é de Deus, mas tudo está relacionado a um coração grato, a um coração de adoração. Seu coração, fala para ele, um desapegado, um coração confiante. Deus está preocupado com o seu coração. Fala para alguém do seu lado e fala assim: Deus está preocupado com o seu coração. E talvez a gente precise entrar e gastar muito mais tempo para falar nesse aspecto da finança, porque eu acho que se for uma cartada final que Faraó deixou, porque tem uma importância muito grande. Porque hoje um dos maiores escândalos que existem nas igrejas não é nem pecado, mas sim dinheiro. É ou não é? O maior problema que nós como cristãos enfrentamos hoje em dia são os escândalos financeiros.
Não é nem os escândalos de pecado, mas os escândalos financeiros. Existe uma cartada, existe algo escondido na manga que o diabo tenta reter. E pegando ali o princípio da adoração que nós começamos a falar, Deus ele tirou o povo do Egito para que eles pudessem adorar por completo. Amado, se você não saiu do Egito e adora, e você está ali cantando e adorando a Deus, é uma adoração, mas Jesus falou: em vão me adoram. Se você está ali um pé lá, um pé cá, é uma adoração? Jesus fala: mas em vão me adoram. Se você tem deixado sua família para trás, é uma adoração? Mas Jesus fala: em vão me adoram. Se você tem deixado os seus bens para trás, é uma adoração? Mas Jesus fala: em vão me adora, porque Deus está interessado no seu coração. Fala: Senhor, eu entrego tudo, a minha vida, a minha família, os meus filhos, meus bens, tudo que eu tenho é teu. É bonito que muitas das músicas que a gente canta, a gente simplesmente diz isso, né? Tudo que tenho é teu, tudo mesmo. Tua casa sou eu, é bonito, né? Faça de mim, nossa, tá errando tudo hoje, né? Faça de mim o teu lar. Tudo que tenho é teu. Já parou a pensar nessa frase, irmão? Tudo mesmo. Teu tempo é do Senhor. Então a sua prioridade do seu tempo tem que ser em prol do Senhor. Seu talento é do Senhor? Então o seu talento tem que ser usado em prol do reino de Deus. O seu tesouro é do Senhor? Então tem que ser usado em prol do reino de Deus. Deus te quer por inteiro. Deus ele te quer por inteiro. A Globo tem feito aí, né? O Brasil que eu quero ver. Eu queria lançar um desafio diferente. A igreja que eu quero ver. Eu quero ver uma igreja que adora sem limites. Eu quero ver uma igreja que a sua vida é tão transformada que as pessoas vão passar aqui na porta da igreja e falar: escuta, o que está acontecendo que eu quero? A igreja que eu quero é uma igreja onde vidas são tocadas. Existe um ambiente de amor tão forte aqui. Existe um ambiente de uma atmosfera da presença de Deus tão grande. Existe uma entrega tão grande das pessoas, que a glória do Senhor vai ser um negócio que não tem limite. Mas pegando até o gancho do que o Mateus falou aqui no louvor, é engraçado como tudo foi conduzindo para isso. Ele disse: busca ao Senhor, mas primeiro você tem que se arrepender. Ele falou: você tem que se arrepender, busca ao Senhor, mas primeiro tem que vir um arrependimento. Eu quero convidar você a ficar em pé onde você está, amado.